O Salmo 123 faz parte do chamado Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus corresponde a um conjunto de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Talvez na sua Bíblia você verá antes desses salmos, no título, alguma coisa escrita como Cântico dos Degraus. Em algumas Bíblias está escrito Cânticos de Romagem. E em outras Bíblias está escrito Cânticos de Peregrinação. Por que esses Salmos 120 até o 134 têm essa informação? Porque o povo de Israel sobe para Jerusalém. Jerusalém fica em uma região montanhosa. Então, as pessoas de Israel, elas sobem essa região montanhosa em peregrinação nas épocas das festividades da Páscoa, da festa dos Pentecostes e da festa dos Tabernáculos. E o povo de Jerusalém se reúne de Israel se reúne em Jerusalém para comemorar esses eventos, essas datas comemorativas. Então, esses salmos, que são os 120 até os 134, são os salmos que o povo, quando está realizando a viagem, a peregrinação, quando eles estão fazendo as suas romarias, indo para Jerusalém, eles vão cantando esses salmos, do 120 até o 134. E o Salmo 123, ele é muito curto. Ele tem apenas 4 versículos. E o tema principal do Salmo 123 é a dependência de Deus. Nesse salmo, o autor, que é desconhecido, no texto massorético, que é o texto original, não existe indicação do autor desse salmo. Então, só se sabe que ele fala sobre a dependência de Deus. Então, a estrutura desse salmo é muito simples. O versículo 1 fala: Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Então, a primeira parte desse salmo fala que eu olho para o céu porque eu sou dependente de Deus. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Então, se eu estou em uma situação ruim, de frustração, com dificuldades, eu não vou voltar os meus olhos para amigos, para mim mesmo, mas eu vou levantar os meus olhos para aquele que mora nos céus e que é Deus. Esse salmo, inclusive, o 123, ele é muito parecido com o Salmo 121, que é mais conhecido, que é mais famoso. Quando nós vamos nele, aqui no Salmo 121, nós lemos: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Versículo 2: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 121 também é de autor desconhecido. Quem sabe aquele que escreveu o Salmo 121 também escreveu o Salmo 123. Não dá para se afirmar isso, mas, pensando aqui na semelhança do texto, poder-se-ia pensar que talvez sim. A segunda parte do Salmo 123 é o versículo 2. Só o versículo 2, em que ele fala a respeito da humildade no socorro de Deus. O salmista espera pelo socorro de Deus numa posição de humildade. Veja o versículo 2. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus,
até que tenha piedade de nós. Quando o salmista fala, ele se compara com os servos que ficam dependentes das mãos do seu senhor e fala a respeito da serva que fica dependente da sua senhora, ele está mostrando que ele está se colocando como um servo que reconhece a grandeza de Deus. E ele se coloca numa posição de humildade diante de Deus. Isso nos mostra e mostra também uma postura de paciência, porque ele fala na parte final assim, até que tenha piedade de nós. Em outras palavras, eu me coloco na espera em uma posição de servo, em uma posição humilde, pedindo pelo teu socorro, porque eu estou esperando as providências das mãos do Senhor, como os servos e a serva esperam das mãos do seu senhor e da sua senhora, e com paciência, até que Deus decida ter piedade de nós. Então a primeira parte, eu peço socorro para Deus, que mora nos céus. Segunda parte, quando eu peço para Deus, eu espero com humildade pelo socorro dele. Eu tenho uma espera. Eu espero com humildade no socorro dele. E a última parte desse salmo é um clamor por misericórdia. Versículos 3 e 4. Ele está esperando na parte 2 pela piedade de Deus, certo? Então, na última parte, ele vai pedir por essa piedade. Ele vai clamar por misericórdia. Ele vai dizer no versículo 3: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Assaz significa muito. Então, pois estamos muito fartos de desprezo. Assaz também pode significar verdadeiramente. Então ele está dizendo assim, pois estamos de fato, estamos verdadeiramente, estamos muito fartos de desprezo. Versículo 4. A nossa alma está sobremodo, ou seja, está muito farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, e a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que lançam o desprezo sobre nós, o desprezo dos soberbos. Então o autor que escreveu o Salmo 123, ele está dizendo qual é a situação que eles estão que ele está passando, que ele está dizendo que ele está passando por uma situação em que algumas pessoas estão à volta dele, zombando e à vontade, estão completamente confiantes de que podem espezinhar, humilhar, diminuir, desprezar o salmista aqui. E ele está dizendo, a minha alma está sobrecarregada disso. Está sobrecarregada do desprezo dos soberbos. Então, quais são as aplicações práticas desse salmo para a nossa vida? Primeiro, se você está sendo sobrecarregado por pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, que acham que são melhores do que você e do que os outros, resista a essa soberba, a esse orgulho, a essa arrogância, colocando a sua confiança em Deus. Olhe para essas pessoas e pense: você pode pensar que é superior, mas só um é verdadeiramente soberano e superior, que é Deus. Então aqui o salmista provavelmente estava passando por situações de humilhação. Provavelmente estavam diminuindo ele. Talvez você é diminuído pela roupa que veste, pelo carro que tem atualmente, porque a sua situação atual não representa o que Deus tem preparado para a sua vida.
Se você estiver buscando a Deus e se você seguir os caminhos certos, o Senhor sempre tem novidade para dar aos seus filhos. O tempo em que o povo passa por provações pode até vir, mas também chega o tempo de cantar. No Salmo 30, no versículo 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje é dia 2 de dezembro. Logo, nós estaremos nas festividades do Natal e na virada do ano. Talvez você esteja passando por uma situação não tão favorável, mas saiba que Deus sempre tem planos novos para a vida do seu povo. E Deus pode trazer novidade de vida para o próximo ano. Faça uma oração ao tempo em que você medita nesse Salmo 123. Faça como o salmista que escreveu esse salmo. Ele pediu: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. Quando o salmo fala 2 vezes, tem piedade de nós, ele está falando de perseverança. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos muito fartos de desprezo. Estamos verdadeiramente cheios, cansados, enfadados de passarmos por desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à vontade, à sua própria vontade, e do desprezo dos soberbos, que muitas vezes dizem não há Deus, que muitas vezes dizem que você é um tolo porque está acreditando e depositando sua confiança em Deus. Então esse salmo, ele fala para resistir ao orgulhoso e ao arrogante. Pense que essas pessoas são pessoas que não temem a Deus. Pense que essas pessoas carecem pela sua pobreza espiritual, porque são pessoas pobres. A riqueza e a pobreza de uma pessoa não se mede por dinheiro, não se mede pelo carro que a pessoa dirige, não se mede pela casa ou pelo bairro em que a pessoa mora, não se mede se faz ou não faz viagens internacionais. A riqueza de uma pessoa se mede pela capacidade que ela tem de amar a Deus e de entender que a sua vida está a serviço das outras pessoas e que as pessoas são mais importantes do que coisas. E essas pessoas que fazem isso são pessoas que não entendem isso. São pessoas que são muito pobres espiritualmente. Então, se você está passando por essa situação, olhe para essas pessoas com compaixão. Olhe como quem as vê, como elas de fato são. Pessoas pobres. Realmente e verdadeiramente pobres. Pratique a humildade. É uma segunda aplicação prática desse salmo. Ao invés de você procurar ofender, ao invés de você procurar reagir, trazendo na mesma moeda alguma fraqueza do orgulhoso e do arrogante para mostrar que ele é fraco e limitado, seja você o humilde. Em Provérbios, diz assim: não responda ao tolo como ele,
para que você não se torne igual a ele. Você pode encontrar um defeito na pessoa que está humilhando você para reagir e dizer: você acha que é tudo isso, mas eu encontrei tal defeito em você. Não faça isso. Tenha uma atitude de dependência do Senhor. Quando você passa pela humilhação de alguém orgulhoso, isso nos traz um ensinamento. É terrível você ser humilhado. É terrível você passar por esse mal. Então, no momento em que você sente isso do orgulhoso e do arrogante, pense: isso é ruim. Eu não vou fazer isso para ele porque eu não vou ser igual a ele. Ao invés de ser igual a ele, eu vou confiar em Deus. Então, ele olha para Deus e fala: Deus, tem piedade de nós. A piedade que ele pode estar pedindo aqui é que Deus afaste essas pessoas, ou que Deus mude essas pessoas, se elas estiverem dispostas a receberem a Deus. De toda forma, essa é uma situação desagradável. E nessa situação desagradável do Salmo 123, que é a de estar sendo humilhado por pessoas arrogantes e orgulhosas, o salmista fala dessa situação para Deus. E isso mostra uma total dependência de Deus em qualquer circunstância da vida. O salmista aqui nos ensina: seja qual for a causa da angústia, pode até ser que não seja a humilhação de pessoas arrogantes que você está passando. Talvez seja uma doença na família, talvez seja uma situação de desemprego, talvez seja uma situação em que você não consegue falar ao coração do seu filho, da sua filha, a respeito de alguma coisa que ele ou ela precisa entender, mas seja qual for a situação, tenha dependência de Deus. Porque muitas vezes os pais, os avós, são humilhados pelos filhos e netos. Eles são muito jovens, eles não entendem todo o esforço que você, como pai, como mãe, como vô e como vó, estão fazendo para ajudá-los. E muitas vezes eles desprezam tudo aquilo que você faz por eles. Eles ainda são imaturos. Eles não entendem tudo o que você está fazendo. Então, esse Salmo 123 fala: confie em Deus, deposite a confiança nele. E esse Salmo 123 faz parte do Cântico dos Degraus, justamente porque nesse grupo de salmos, do 120 até o 134, o povo subia nessas festividades, para se reunir em Jerusalém, e eles vinham cantando e peregrinando e lembrando: o Senhor é o nosso Deus. Nós realmente dependemos de Deus para toda e qualquer circunstância. Ele é verdadeiramente o nosso Senhor. E é por isso que nós estamos subindo esses degraus, indo para essa região montanhosa de Jerusalém para adorarmos a Deus. Considerações gerais. Essa é a meditação do Salmo 123. E agora eu vou fazer umas considerações gerais, porque nós estamos numa série chamada Meditações em Salmos, que nós começamos no dia 1º de agosto. Hoje é dia 2 de dezembro. Nós temos 150 salmos. E nós ainda precisamos meditar em mais 27 salmos. Então, aqui no final de dezembro, nós chegaremos à meditação de todos os salmos. Os salmos, no texto original, são chamados de Tehillim. Se escreve Tehillim. Tehillim é o nome do livro de salmos na Bíblia hebraica, na Bíblia original. E Tehillim significa louvores. O livro de Salmos tem
150 salmos. Embora esta Bíblia que eu estou usando aqui esteja escrito na tela Salmos capítulo 123, o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é um conjunto de poemas, um conjunto de poesias, um conjunto de composições que foram escritos por vários autores ao longo de vários anos, refletindo o que cada um desses autores sentia quando estava conversando com Deus. Existem vários tipos de salmos. Existem salmos de adoração, como por exemplo o Salmo 100, que fala celebrai com júbilo ao Senhor. Existem salmos de lamentação, como o Salmo 13, que foi escrito pelo rei Davi e que ele diz: até quando, ó Senhor, ficará longe de mim? Existem salmos de instrução, que são salmos que trazem ensinamentos para a vida, como o Salmo 15 e o Salmo 24, que falam: quem morará no céu? O Salmo 15, por exemplo, fala: aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita peita contra o próximo, aquele que não engana. Então são salmos de instrução. Existem salmos que são imprecações, como por exemplo o Salmo 109, que foi escrito pelo rei Davi, em que ele diz assim: que o Senhor coloque um superior e acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à sua direita. Esse é um tipo de salmo que serve para manifestar a sinceridade dos salmistas. Tem pregadores que dizem que os salmos imprecatórios são a prova de que nós podemos fazer orações pedindo a morte e o mal dos nossos inimigos. Mas essa interpretação não está correta, porque a Bíblia, ela é um livro único e você precisa ler toda ela com um livro que tem uma diretriz. E como Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando ele estava sendo morto e crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E como o Salmo 94 fala assim: a Deus pertence a vingança, só ao Senhor pertence a vingança. Então nós temos textos dentro da Bíblia que refutam a tese de que podemos orar contra os nossos inimigos. E nos próprios salmos imprecatórios, nós lemos sempre algum texto em que o salmista fala no final: mas tu, ó Senhor, é aquele que julga a minha causa. Tu, ó Senhor, é a minha justiça. Paulo também fala em Romanos, no capítulo 12: não vos vingueis, mas dai lugar à ira. Só ao Senhor pertence a vingança. Provérbios, no capítulo 25, também fala que se o teu inimigo tiver fome e sede, dê para ele o que comer e o que beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, sobre as orações imprecatórias, se você ler um salmo e você ver no salmo textos dizendo que o meu inimigo morra, que o meu inimigo caia no seu próprio laço, essas são manifestações de sinceridade a Deus. Isso nos ensina que às vezes alguém faz o mal para nós e nós vamos orar assim: Deus, eu desejo que a pessoa morra, mas eu sei que o Senhor deseja que eu perdoe. Então eu peço que o Senhor me ajude e que o Senhor realize a sua justiça e que a sua vingança, porque tudo isso está nas suas mãos. Além das orações imprecatórias, existem salmos de revelação geral, como por exemplo o Salmo 14, que fala que o Senhor é que criou todas as coisas. O Salmo 24, que fala que Deus é dono da terra e de toda a plenitude do universo. Esses salmos são salmos que nos falam
a respeito da revelação geral. O que é revelação geral? São textos que nos chamam a atenção para prestarmos atenção na natureza e percebermos que Deus é que criou todas as coisas. Então, e existem os salmos de angústia, como o Salmo 102, em que o salmista fala: eu estou aflito, eu estou angustiado. E esse Salmo 123 também. O Salmo 121 também. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, fala de alguém que está em uma situação de angústia, que precisa de socorro de Deus. Então a riqueza do livro dos Salmos está em que, nesse livro, nós aprendemos muito sobre como as pessoas se relacionaram com Deus e podemos aprender para a nossa vida questões práticas a respeito de como orar e adorar a Deus. O livro de Salmos é um manancial, é uma fonte para a composição de hinos, porque mostra como eles escreveram a adoração ao Senhor. E também é um salmo que nos ensina como orar. Por exemplo, o Salmo 42, ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele fala que está numa situação de abatimento, mas espera em Deus, pois ainda o louvarei. O Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré. Eles eram os descendentes de Coré. Coré foi uma das pessoas que se revoltou contra Moisés. Você vê a história dele no livro de Números, no capítulo 16. Mas depois que ele foi morto, os descendentes dele se arrependeram. E eles foram novamente colocados na responsabilidade do culto de louvor a Deus no templo. E eles escreveram os Salmos 42 até o 49, e eles também escreveram os Salmos 84, 85 e 87. Além disso, nós sabemos que os Salmos na Bíblia são organizados em 5 coletâneas, 5 conjuntos que são chamados de livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41. Todos os salmos foram escritos por Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Desses salmos, dessa coletânea, o 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O 50 foi escrito por Asaf, que foi um levita, que foi constituído como responsável pelo culto e pela adoração na época do rei Davi. Depois o Salmo 51 até o 72 atribui-se a Davi a escrita desses salmos. Tem 2 observações aqui. O Salmo 66, 67 e o 71 não se tem certeza que foi Davi que escreveu, mas se considera que foi ele que escreveu pela forma e pelo conteúdo dos salmos. O Salmo 72, que é o último salmo do livro 2, alguns dizem que foi escrito por Salomão e outros dizem que foi escrito por Davi. Mas o último versículo do Salmo 72 diz assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Por essa razão, entende-se que foi Davi que escreveu. Essa posição é maioria. Depois, o povo reuniu uma terceira coletânea, que forma o livro 3, que vai do Salmo 73 até 89. Os Salmos 73 até 82 foram escritos por Asaf e pelos seus descendentes. O Salmo 83 não se sabe o autor. O Salmo 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 86 foi escrito por Davi. O Salmo 89 foi escrito por Emã. E o Salmo 89 foi escrito por Etã. Então o 88 por Emã, o 89 por Etã. E o nome desses salmistas está registrado entre os levitas, no relatório de 1 Crônicas, no capítulo de 1 Crônicas,
no capítulo 6. Depois, o povo de Israel juntou uma quarta coletânea que formou o livro 4 dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. As características do livro 4 é que a maioria dos salmos são de adoração a Deus. Se você abrir o livro 4, você vê que o Salmo 90 foi escrito por Moisés e fala a respeito da brevidade da vida, que nós vivemos em média 70 anos e quem chega aos 80 chega com cansaço e enfado. O Salmo 91 fala da segurança, da proteção do Altíssimo. Depois você tem o Salmo 94, que fala sobre a vingança, que ela só pertence ao Senhor. E depois você tem o Salmo 102, que fala a respeito da angústia. Tirando o 90, o 91, o 94 e o 102, que falam de temas diferentes, todos os outros salmos, do 90 ao 106, falam: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor e bendizei ao Senhor. Você pode procurar no Salmo 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105 e 106. Todos eles falam, ou falam cantai ao Senhor, ou falam louvai ao Senhor, ou falam bendizei ao Senhor. E a segunda característica dos livros, dos Salmos do livro 4, a maior parte deles são escritos por autores desconhecidos. Você só conhece o autor do Salmo 90, que foi Moisés. Do Salmo 91, existe uma discussão. Alguns dizem que foi Moisés que escreveu e outros dizem que foi Davi. E os que dizem que foi Moisés, dizem que Moisés escreveu sobre a brevidade da vida e na sequência escreveu da segurança do Altíssimo no 91. Por isso que os dois seriam um na sequência do outro. O Salmo 95 tem um texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, em que o autor de Hebreus diz o seguinte, no capítulo 4, no versículo 7. Davi disse, e aí ele cita um versículo do Salmo 95. Então, esse texto de Hebreus é um texto indireto que diz que foi Davi que escreveu um trecho do 95. Então, se entende pela via indireta que ele é o autor do Salmo 95. E depois o Salmo 103 tem uma indicação de que foi Davi que escreveu ele. Depois dessa coletânea do livro 4 vem a coletânea do livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. No livro 5, que é o que nós estamos lendo agora, estamos no Salmo 123. No livro 5, que vai do 107 até o 150, nós temos 3 informações. A primeira é no livro 5 que você encontra o menor salmo da Bíblia, o meio da Bíblia e o maior salmo da Bíblia. O menor salmo é o 117, só tem 2 versículos. O meio da Bíblia está no Salmo 118. E o maior salmo da Bíblia está no seu Salmo 119. A segunda informação. No livro 5, você encontra o conjunto dos salmos que formam o Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel egípcio significa o conjunto dos salmos que as tribos de Israel cantam quando fazem as peregrinações para as festividades da Páscoa em Jerusalém. Eles cantam os salmos 113 até o Salmo 118. Esse conjunto desses 6 salmos, o 113, o 114, o 115, o 116, o 117 e o 118, são salmos que servem para que o povo se lembre que foi Deus que os tirou do Egito na época em que eles eram escravos. O Halel egípcio foi separado depois que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos. O profeta Jeremias disse para o povo que eles deveriam parar de adorar a outros deuses, porque senão Deus traria Nabucodonosor da Babilônia para invadir Jerusalém e os levaria como escravos, como uma resposta de Deus, como um castigo de Deus, já que eles estavam adorando outros deuses, que eles ficariam escravos em terras estranhas
para se lembrarem que quem havia colocado eles na terra prometida em Canaã, onde eles estavam, havia sido Deus. Quando eles retornaram do cativeiro e voltaram para suas terras, eles começaram a fazer o Halel egípcio. Começaram a cantar o Salmo 113 a 118 como uma recordação. Se chama Halel egípcio porque é a recordação de que lá no Egito, eles saíram do Egito porque foi Deus que os arrancou. E a terceira informação é que o Salmo 120 até o Salmo 134 formam uma coletânea que se chama Cântico dos Degraus, que eu já falei no começo desse vídeo, que é o conjunto dos salmos que eles cantam quando eles sobem para Jerusalém, na época das festividades da Páscoa, do Pentecostes e da festa dos tabernáculos. Então essas são as informações gerais a respeito dos salmos. Mas a mensagem principal do Salmo 123 é: dependa sempre de Deus. Tenha misericórdia dos orgulhosos e dos arrogantes. Seja alguém que realmente tem paciência e espera pelo Senhor. Essa é a meditação do Salmo 123, hoje é dia 2 de dezembro. Desde que nós começamos a meditação desses salmos no dia 1º de agosto, em todos os meses, nós temos falado sobre a importância de sempre meditar em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e na maioria dos meses do ano nós temos entre 30 e 31 dias, então é possível ler Provérbios todos os meses. Quem lê Provérbios todos os meses e aplica Provérbios durante 2 anos, toma decisões mais inteligentes. E quem faz isso por 5 anos seguidos, meditando, estudando e aplicando, prospera em todas as áreas da vida. Então, sempre que começa um novo mês, nós colocamos no final um vídeo sobre o provérbio do dia. Hoje é dia 2 de dezembro, então é dia de lermos Provérbios capítulo 2. Eu vou deixar um vídeo aqui que traz uma meditação em Provérbios capítulo 2 para que você possa acessar e meditar nesse capítulo de Provérbios. Provérbios 2 fala sobre o temor ao Senhor, como aprender o temor a Deus. E do lado eu vou deixar o botão para que você se inscreva no canal, para que você seja notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.